Olá, sou Felipe Pacheco da Silva e vim apresentar o trabalho intitulado Simulação Dinâmica de uma coluna de destilação embatelada com controle PI em malha fechada. Trabalho feito por mim e por Flávia Belzarena para a disciplina de Instrumentação e Controle de Processos do curso de Engenharia Química, ministrada pelo professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho. Bom, o problema, né? Trata-se de um simulador de destilação embatelada onde nós temos que sintonizar o controlador proporcional integral em estratégia feedback para a destilação de uma mistura de N-hexano e N-heptano. Esse simulador ele foi desenvolvido por Fratini e Dutra Pereira. O original ele foi feito para uma mistura quaternária. A operação regulatória ela foi executada para 3 setpoints diferentes e 2 métodos de sintonia. Esses resultados foram avaliados segundo os índices de desempenhos propostos pelo CIBORG, também denominados critérios integrais de erros. O controle proporcional integral. A ação integral ela serve basicamente para eliminar o offset gerado pelo proporcional. A ação integral ela não pode estar sozinha, pois ela leva um tempo muito grande para atingir o set point, necessitando assim do controle proporcional. Abaixo nós temos a equação da ação da variável manipulada, variando então em função da constante proporcional vezes o erro, a constante de tempo integral, tal i, e a integral do erro mais o bias. O bias que é a ação da variável manipulada quando o erro é nulo. O ganho proporcional ele é inversamente proporcional ao erro. Quanto maior o ganho, menor o erro da minha resposta. Porém, se o erro for muito pequeno, quanto menor o erro, nós temos um número muito grande de oscilações. Assim, nós temos que definir um limite para esse meu KP, para esse meu ganho proporcional, para que eu tenha um baixo erro e um número de oscilações pequeno. A constante de tempo integral ela é proporcional ao tempo para atingir o set point, para estabilizar. Quanto maior o tau i, maior o tempo. Quanto menor o tau i, menor o tempo de estabilização. Porém, quanto menor esse tempo, também nós teremos mais oscilações, pois a resposta vai ficar oscilando em torno do set point. Também teremos de definir um limite para o tau i, a fim de termos um tempo razoável para estabilizar e um número de oscilações não muito grande. Existem diferentes métodos de sintonia para os problemas de malha fechada e serão utilizados aqui neste trabalho o de Tyrus-Lubin e o de Ziegler-Nichols. Bom, nos métodos de sintonia, tanto o controle PI quanto o PID, neste trabalho utilizaremos só o PI, não utilizaremos o termo derivativo. Precisa definir primeiro o ganho último e o período último. O ganho último ele é encontrado para alguma sintonia utilizando apenas o ganho proporcional. Vai variando esse ganho até obter uma resposta oscilatória de amplitude constante. Ao obter isso, este é o ganho último, o KU. E o período último é a distância entre dois pontos de máximo ou de mínimo para essa resposta oscilatória. Esse PU pode ser achado fazendo uma aproximação da derivada com relação ao tempo da resposta. E no caso onde a derivada for zero, a tangente for zero, nós teremos os pontos de mínimo ou de máximo. Por exemplo, nós podemos fazer essa derivada e encontrar com essa tangente zero os dois primeiros pontos de mínimo. E a distância entre eles vai ser o período último, PU. Aqui temos as equações para Tyrus-Lubin. Essas equações correlacionam o KU e o PU para encontrarmos o KC e o tau i. Se utilizássemos o ganho último direto na sintonia, estaríamos trabalhando com a resposta muito próximo à instabilidade, pois a resposta oscilatória está muito próxima da parte instável no diagrama de Roots-Locus. Então essas equações elas servem como faixa de segurança para que variações no processo não levem a minha operação à condição de instabilidade. As equações para Ziegler-Nichols são diferentes, estão apresentadas aqui. E para avaliar, então, essas respostas serão utilizados os critérios de avaliação do ensino de desempenho. Temos aqui o EI, que nada mais é do que o somatório do erro em módulo durante todo o processo. O EASY, que é o somatório do erro quadrático. E o ITAI e o IDSI. O ITAI é o integral do erro absoluto, é o EI.
porém ele penaliza o erro com o tempo em que aconteceu. E o índice penaliza o easy com o tempo em que o erro aconteceu. Esses dois últimos eles servem para que erros ocorridos muito tempo depois do processo ter inicializado serem mais penalizados, porque depois de muito tempo de operação, entende-se que o processo já deve ter atingido o regime permanente. Voltando aqui, temos as integrais, mas são apenas símbolos figurativos da literatura. O que se faz, na verdade, é o somatório dos erros de cada resposta. Bom, a metodologia. É necessário, então, ter instalado o programa DOSBox 0.74 ou alguma versão similar. Temos que ter salvo também, no disco local C, a pasta de arquivos referentes ao simulador Batelada de autoria de Fatinha e Dutra Pereira. No caso, nossa pasta aqui é a pasta SIM. Feito isso, podemos então inicializar o DOSBox. Aqui nós está inicializado, vamos abrir ele de novo. Bom, inicializando o DOSBox, precisamos executar o simulador para o programa acessar a pasta SIM. Acessamos com mount C, dois pontos. Aqui ele está buscando descolocar o C, a pasta SIM. Descolocar o C. E o nome do programa a rodar é Simula. Aqui ele teve um pequeno erro, porque eu estou com a pasta do Excel do programa já aberta. Vamos fazer de novo. Monte. Vamos buscar descolocar o C, a pasta SIM. E o programa simula. Aqui ele vai me pedir as variáveis do processo. O primeiro passo é determinar o PU e o KU. Para determiná-los, utilizaremos apenas o ganho proporcional. Já constatamos que com este programa, utilizando apenas o proporcional, a resposta não varia variando o proporcional, o K. Então, atribuiremos 1 para o ganho proporcional, anulando a integral e o derivativo. Isso deve ser feito para cada métrica de sintonia e para cada set point. Como são 3 set points e 2 sintonias, seriam 6 vezes. Vamos aqui como exemplo utilizar o set point 0.8. Aqui ele vai pedir o nome do arquivo para buscar alguns dados, exaep.dat. Agora aqui ele pede a fração no topo. Como nós queremos destilar hexano, vamos considerar que 95% do topo é hexano e no fundo 0.05. Esse apenas é para o cálculo iterativo do programa. Temos que lembrar também que o separador decimal no DOSBox é o ponto e não a vírgula. O programa vai rodar. Bom, rodado o programa, nós vamos abrir um novo Excel. Aqui já temos um Excel aberto. Abrir, disco local C, a pasta onde está, no caso a pasta aqui é SIM, e vamos abrir o arquivo percom.dat. Temos que cuidar para aqui embaixo tá todos os arquivos, senão o percom.dat não aparece. Abrimos o percom.dat. Aqui nós temos que definir como ele vai dividir os valores. Vamos dividir delimitado por espaços. Se isso não for feito, ele fica tudo numa mesma célula. O DOSBox o separador decimal é o ponto, e o milhar não tem. Então nós obtemos. Aqui as respostas importantes que vão ser analisadas por nós são a coluna A, B e C, onde A é o tempo da resposta, B é a razão de refluxo do hexano, e C a fração de hexano. Bom, aqui foi feito uma planilha no Excel para acharmos o PU. A planilha já está pronta, e aqui com os valores antigos. Vamos apagar os valores. Ó, a planilha é assim. Então agora nós utilizamos lá do Percom, vamos utilizar o tempo das respostas. Tempo. A fração deste lado. E aqui já temos a aproximação
da derivada, né, que ele calcula automaticamente. Podemos perceber aqui, ó, que nos pontos amarelos nós temos a derivada indo a tangente, no caso do negativo para o positivo. Seriam os dois primeiros pontos de mínimo. Como a resposta não varia apenas com ganho proporcional, nós não conseguimos atingir uma resposta oscilatória de amplitude constante. Então, para fins didáticos, vamos calcular o PU com os dois primeiros pontos de mínimo, que é os que estão em amarelo aqui. Aqui é feito o gráfico da composição pelo tempo, com esses valores aqui, a sua primeira derivada, e ampliamos então nos dois primeiros pontos de mínimo para encontrarmos o PU. O primeiro ponto de mínimo 1,88 e o segundo 3,86, então um PU de 1,98 minutos. Como nós não temos a resposta oscilatória de amplitude constante, nós não temos como definir o KCU direto, o KU. Então nós temos que fazer uma varredura. Aqui, vamos deixar a planilha como que ela era antes dos resultados. Então não se faz uma varredura de KCUs, como temos aqui embaixo. Faz uma varredura de KCUs e obtém as respostas e os índices de desempenho, para depois então obtermos, encontrarmos a melhor sintonia. Como o PU já é possível e as equações do método, no caso aqui é Thales-Luyben, já se pode calcular o tau-i. O tau-i aqui no caso calculado foi 4.356. Set point utilizado 0.8. E neste exemplo desta aba utilizou-se o KCU de 10, que pela equação é um KC de 3.125. Vamos aqui rodar o programa para este KC. Lembrando que temos que fechar a Percom para poder rodar. Vamos buscar de novo o programa Simula. Ganho proporcional neste caso 3.125. Integral 4.356. Não temos termo derivativo no nosso programa. 0.8, o set point, o mesmo arquivo e as mesmas frações de topo e de fundo. E agora o programa vai rodar. Este programa de simulação dessa destilação, ele tem um tempo máximo de 100 minutos. Caso não ocorra mais destilação antes disso, ele para, mas senão ele vai parar nos 100 minutos. Bom, rodado o programa, nós abrimos de novo um novo documento. O Percom já vai estar aqui em cima, que é um arquivo recente. Novamente, mesmos passos, delimitado por espaço. Separador decimal do DOSBox é o ponto, milhar não temos. Aqui de novo, a mesma tabela, só que com valores diferentes. Mesmo procedimento, vamos copiar o tempo. A fração de destilados. E aqui já temos o gráfico da sintonia, né, do resultado. Podemos perceber que aqui a partir dos 30 minutos a quantidade de hexano não é suficiente para atingir o set point, por isso temos, por ser uma operação batelada, né, até operações de batelada são de difícil sintonia, por ser intransiente. Então a curva vai tendo esse decaimento aqui. Vamos calcular os índices, então. O erro absoluto para cada ponto é ABS, para calcular o modo. A fração de destilado menos o set point. Vamos F4 para fixar o set point. Isso é para este ponto. Clicando aqui duas vezes, temos para cada ponto. O ITAI nada mais é do que o erro absoluto penalizado pelo tempo. Então, vezes o tempo. Vamos fazer para cada ponto. O erro quadrático nada mais é do que o erro absoluto ao quadrado para cada ponto. E o IT, né, que é o erro quadrático penalizado pelo tempo, vezes o tempo para cada ponto.
Aqui os desempenhos estão calculados, mas vamos apagar para mostrar como foi feito. O IA, então, é o somatório do erro absoluto para cada ponto, então soma do erro absoluto. Porém, a partir dos 30 minutos, aproximadamente, um pouco mais, nós não temos mais hexano suficiente, então não tem sentido, não tem lógica calcular o erro a partir desse ponto, pois estaremos prejudicando as sintonias. Vamos calcular então apenas os índices até os 30 minutos. Aqui. 30 minutos, coluna, linha 102. Vamos fazer da mesma forma para o ITAI, a soma do erro vezes o tempo, até a linha 102. O ITSE da mesma forma, o EASY da mesma forma, só que para o erro quadrático, até a linha 102. E o ITSE também, somando até a linha 102. Temos aqui então os índices de desempenho para este KCU. Os índices de desempenho eles são comparados no final. Aqui nós temos a tabela para cada KCU e para cada KCU temos os índices. E é gerado os gráficos, são gerados os gráficos, né? E aqui a ampliação para melhor obtenção dos resultados. Outra importante variável a ser analisada antes de encontrarmos a melhor sintonia é a operação da válvula. Vamos aqui apagar para mostrar o procedimento como é feito. O tempo de ação da válvula é o mesmo tempo de sintonia. E a razão de refluxo, nós temos lá no arquivo percom.dat a coluna B, que é a razão de refluxo de hexano. Aqui. A razão de refluxo de hexano. E aqui nós temos a ação da válvula. Como analisamos apenas até os 30 minutos, nós podemos ampliar o gráfico aqui até os 35, por exemplo, para observar melhor. E aqui nós temos a ação da válvula. Na verdade é a razão de refluxo. Para a razão de refluxo de 100%, temos uma válvula de saída de hexano de 0. A válvula totalmente fechada. Para as sintonias que esse fechamento da válvula até próximo ao 100% se dá muito no início do processo, não é bom, pois estaremos tendo pouco produto, pouca remoção de produto. Analisando agora os índices, para este exemplo, encontramos a melhor sintonia no KCU de 3.500. Acima de 8.500, os índices de erro já começam a aumentar, e no 4.000 nós teremos um ganho muito alto, que faria com que a válvula começasse a ter os fechamentos mais bruscos muito cedo, prejudicando assim a remoção de hexano. Nós teríamos pouca retirada, que não é o objetivo, né? não é desejável. E nos 3.500 nós temos que os índices são bons, são muito próximos até dos 4.000, então mostrando assim satisfatório por uma boa ação da válvula e um bom índice de desempenho. Isso tudo é feito para cada set point e de novo feito para cada método de sintonia. Aqui nós temos um outro exemplo que foi feito para Ziegler-Nichols. Aquele era pela Tyrus-Lubin e é feito da mesma forma. Acha o PU com gráficos, faz uma varredura dos KCUs, só que as equações para determinar tal I e o KC são diferentes, tanto que tal I e KC são todos diferentes, mas as análises são as mesmas. Ação da válvula e o comparativo dos erros. Tudo da mesma forma. Aqui nós temos o resumo das respostas, né, das sintonias. Para Tyrus-Lubin, nós temos que a constante de ganho proporcional não
não teve variação com o set point, variando apenas a constante integral. Para o método de Ziegler-Nichols, entre 0.8 e 0.85 não variou o KC, mas já para o 0.9 tivemos uma grande variação neste ganho proporcional, e o constante tempo integral ela variou durante todas as set points. Para cada set point nós tivemos um. Ambas as sintonias, tanto para Taylor's quanto para Ziegler-Nichols, foram satisfatórias, foram boas. Porém, nós temos que, para Ziegler-Nichols, a sintonia foi melhor, pois obtivemos resultados bons, satisfatórios, tanto quanto Taylor's para ganhos menores de proporcionalidade e constantes de tempo também muito menores, alguns até 3 vezes menor. Esse constante de tempo em integral e ganhos menores, no caso, o ganho proporcional diminui o fechamento excessivo da válvula de saída de NXAM, favorecendo então a retirada do nosso produto desejado, e o constante de tempo integral diminui o reset time, que é o tempo então que ele vai atingir o set point, que quanto menores esses dois valores, melhor. Assim, o método de Ziegler-Nichols apresentou uma melhor sintonia para a simulação utilizada. Muito obrigado pela atenção.